Ok, então estamos iniciando aqui, mesmo que com a parcialidade da turma ainda, mas o pessoal deve estar chegando. Essa é uma condição excepcional, hoje 17 de maio, e disciplina de Marketing Design. E numa condição excepcional, porque, enfim, foram suspensas as aulas presenciais, por conta aí de um provável ciclone que está se anunciando, não chegou ainda, mas de qualquer forma, recomendou-se a todos que ministrassem as aulas de forma virtual remota, e por isso aqui estamos. A ideia, nós vamos falar um pouquinho sobre o arquivo que eu disponibilizei no aula já há algum tempo, que chama-se Inovação e Design, e depois passar rapidamente um outro arquivo com slides sobre marketing de relacionamento, que traz algumas formas de gestão do relacionamento com o cliente. E aí depois, por fim, abrir espaço para vocês finalizarem as apresentações, tirarem as dúvidas que eventualmente ainda existam para a nossa AP2, que é a semana que vem e que vai ser aqui, neste espaço virtual também, onde vocês então vão fazer a apresentação das suas pesquisas, certo? Começar então. Muito bem, esse arquivo está à disposição de vocês, vocês já devem ter visto, pelo menos eu já recomendei, já orientei que leiam ele. São alguns slides que falam sobre o processo de criação, processo de ideação, processo de inovação. Inicia com essa frase: apenas 4% dos novos produtos lançados nos Estados Unidos são bem-sucedidos no mercado, sugerindo, ou mostrando o quanto é difícil, esse processo de inovação. Qual a metodologia que está sendo utilizada? E aí vocês já estudaram Design Thinking. O design é estritamente entrelaçado com a mudança, é a expressão da capacidade humana de criar, ou seja, de imaginar possibilidades ousadas. Fiquem tranquilos, esse é o slide que tem texto, mas depois não mais. Ou seja, é a expressão da capacidade humana de criar, ou seja, de imaginar possibilidades ousadas ou até subversivas, e de trabalhar para torná-las possíveis. Não é determinado pelo status quo, mas é justamente orientado para mudá-lo. O direcionamento para a mudança evoca nos designs uma atitude especial para pensar e agir perante uma situação complexa. Explorada e interpretada uma situação problemática rapidamente, compreendidos os seus limites, os designers pretendem ir além deles. Logo, raciocinando visualmente e construindo modelos, eles elaboram estratégias de mudança e dispositivos para realizá-las. Essa atitude é comumente resumida pela locução Design Thinking, que desperta tanto interesse nos gestores voltados à inovação. Por que os gestores finalmente se interessam pelo design? Porque a capacidade de mudar é hoje indispensável para se adaptar às dinâmicas dos ecossistemas socioeconômicos e para inovar. E aí, deixa eu tirar essa barrinha que está atrapalhando. E aí nós temos a combinação, a convergência do pensamento analítico com o pensamento intuitivo. A Renata está parecendo aquele personagem do South Park. Tudo bom, Renata? Enrolada nessa touquinha aí, está parecendo... eu não me lembro o nome. Seja bem-vinda. Então, a conjunção, a convergência
de pensamento analítico com pensamento intuitivo. Vejam que não é um para o outro, mas sim a importância, destacar as características e sim a importância do pensamento analítico em algumas circunstâncias, em algum momento. E sim destacar a importância do pensamento intuitivo no processo de criação em algumas circunstâncias. O pensamento analítico, sim, vai usar a razão, né, vai tratar daquilo que existe e trabalhar com estatística, né, ver curvas ver a evolução, curvas de tendência e tal. O processo de pensamento analítico trabalha muito em cima de custos, de análise de custos, vai buscar evidências de que realmente o projeto, a ideia tem resultado. Quando se fala em eficácia, a gente sabe que eficácia diz respeito a resultado. Então, ter provas de eficácia é buscar, buscar evidenciar o quanto realmente há de probabilidade de ter sucesso. Resultado consistente, seguro. E, por outro lado, o pensamento intuitivo, né, é aquela coisa assim, ó, que não sei se nessa turma, mas enfim, de vez em quando a gente conversa um pouco sobre o que é a intuição num processo de criação. E a intuição é esta coisa não muito organizada, né, que não tem assim uma lógica clara. A gente não sabe exatamente justificar o porquê. Entendemos que isto é a melhor alternativa, ou que esta ideia é uma boa ideia, ou que esta ideia não é uma boa ideia. Nós não temos, diferentemente do pensamento analítico, no pensamento intuitivo, nós não temos essa capacidade de sistematização e de uma forma organizada, ordenada de informações e de dados mostrar, olha, é assim, e por isso, isto e isto, a probabilidade não é boa. X% de chance, não. Não caminha nessa lógica. É uma intuição que eu não sei dizer exatamente por quê, mas eu tenho, né, um sentimento de que isso não vai dar certo. Ou eu tenho um forte sentimento de que isso vai dar certo. Tá, mas eu não consigo te dizer exatamente por quê. Isto é a intuição. Mas a intuição não é uma luz divina. A intuição não é um poder que algumas pessoas têm, né, de ter essa capacidade visionária ou de receber uma luz, um insight. Não. A intuição, ela tem uma origem. Quando nós temos esse sentimento de que algo pode ser positivo, de que algo pode dar certo, ou quando nós temos esse sentimento, sem conseguir explicar muito bem por quê, mas temos esse sentimento de que algo pode não dar certo, isso é uma construção que não está muito bem ordenada dentro de nós, mas que nos leva, por experiências, por conhecimento, nos leva a concluir que isso é bom ou ruim, que sim ou que não. E por isso se diz a intuição intuitivamente, porque eu não consigo explicar racionalmente. Mas eu tenho uma experiência que me indica a probabilidade ou não. E nesse sentido, né, a intuição é sempre olhando para frente, sobre o futuro, na busca de alternativas, de problemas. Muitas vezes o risco, claro, vai existir, vai ser mais forte nesse processo intuitivo. Toda vez que a gente caminha para o lado analítico, o pensamento analítico é para reduzir custos, reduzir riscos. E quando a gente fomenta, alimenta, dá espaço para a intuição, sim, aumentam os riscos. Claro que uma coisa é tu buscar elementos concretos, né, que vão confirmar, que vão, né, dar clareza da viabilidade ou não de um negócio. E outra coisa é tu caminhar nesse campo assim de incertezas, né? Não, é isto, tá? Mas como é que tu... É isto, vai. Bom, os riscos são maiores. Não conta com provas, né?
A intuição não conta com provas. E o resultado disto vai ser inovador, mas nem sempre com o êxito que se espera. E aí tem estas etapas, se vocês viram o arquivo, né, sabem que é uma sequência aqui, nós temos um problema, nós precisamos, em cima do problema, buscar uma alternativa que gere valor, né, encaminhando para a solução. Descobrir, definir, desenvolver, entregar. Problema, proposta de valor e solução. E o que acontece entre esses 3 pontos? Entre o problema e a geração de uma proposta de valor, nós temos a etapa de imersão. Vamos fazer pesquisa, vamos fazer análise, né? O que nós queremos, afinal? Esse processo de imersão no trabalho de vocês é aquilo que aconteceu lá na aula que eu lancei o desafio. Pessoal, pensem em uma ideia que vá trazer uma solução para uma dificuldade, para algum problema, atender uma necessidade de mercado. Não sei, né? Façam aí brainstorming e discutam, pensem e tal. E surgiram algumas ideias. Esse processo de imersão é esse aprofundamento, é esta discussão ampla, né, intensa, que busca um esgotamento de ideias até se chegar realmente a alternativas que gerem valor. Bom, aí nós chegamos na proposta de valor e, por consequência, vem a etapa da prototipação, né? Enfim, nós vamos fazer, em cima disso, os testes, as ideias, os protótipos e tal. Que é essa etapa que vocês estão hoje, né, e que já estão, talvez, vencendo, mas que, num processo de inovação e de criação, tem que sair do campo das ideias, né, e, efetivamente, partir para a investigação real. Então, Pamela e Renata, bom, vamos ter que ir partir para a análise dessa cadeira de praia. E como essa cadeira de praia vai efetivamente responder a alguns elementos que nós encontramos como oportunidade no mercado. Como que realmente ela se coloca como uma proposta de valor importante e interessante para determinado público. O Marcelo e Jordana vão analisar, né, o produto lá, a garrafinha e tal, mas na prática, na realidade, né, testando, avaliando, que é essa etapa da prototipação. Os 3 pilares, então: imersão, ideação e prototipação. Imersão, conjunto de técnicas para conhecer em profundidade as necessidades e expectativas do cliente. Vejam que isso nós conversamos lá no início. Quais são as necessidades latentes? O que existe aí de possibilidade, de oportunidade? O que pode estar ainda, né, tendo espaço para a criação? É um exercício difícil, mas a gente tem que usar destas técnicas, né, que alimentam a nossa criatividade. Brainstorming é a técnica que eu sugeri lá no início e que efetivamente dá certo. Eu alertei para a comum falha que se comete no brainstorming de se concentrar já nas primeiras ideias e tentar interpretar ela, ver se é boa e tal, e começar a pensar mais profundamente nela. Isso quebra a lógica do brainstorming. Brainstorming não discute nenhuma das ideias que surge antes de um esgotamento, né? E o esgotamento não é aquela coisa, faz 1 minuto que a gente não tem ideia nenhuma, então tá, então é isso aí mesmo. Não.
É exercitar, é buscar, se for o caso, meia hora, 1 hora, a noite toda. E aí sim, nós vamos ter um conjunto de ideias. Tem que dar espaço, não dá para botar assim, vamos botar 20 minutos aí para a gente fazer o brainstorming. Não, dá o tempo que for necessário. Busca se esgotar. Aqui, eu sempre ressalto isso. Uma coisa é a gente entender a dinâmica e, compreendendo essa dinâmica, levar depois para o nosso dia a dia. Né? Para situações que eventualmente a gente vai ter que enfrentar no mercado, a gente lembrar disso. Brainstorming não pode ser uma coisa de 5, 10 minutos. Outra coisa é o trabalho acadêmico, que tem um calendário, que tem um cronograma, que tem prazos a cumprir e tal. Bom, não dá para a gente ficar um mês aí, né, sonhando com as coisas, nós temos que colocar em prática e cumprir as etapas. Mas brainstorming, esse ponto de partida, essa imersão para tentar em profundidade, né, compreender mais os clientes ou as oportunidades de mercado, tem que ser algo que, sim, que tenha espaço e que não seja, assim, alguma coisa muito delimitada. Olha, inclusive em termos de tempo, olha, vamos lá, né, cada um fala um pouquinho, vamos ficar aqui 20 minutos. Não. Liberdade para surgirem as ideias. Cocriação, nessa fase, gestores, clientes e demais interessados criam e desenvolvem juntos as possíveis soluções, né, para gerar ideias inovadoras, utilizar ferramentas e tal. As ferramentas de cocriação, bom, aí estão, né, algumas que já conversamos, inclusive, nas aulas. E brainstorming é a primeira que é apresentada exatamente porque tem sido a mais utilizada e bastante eficaz, eficiente, eficaz e efetiva. Desenhos, storyboard, storytelling, personas, jornada do usuário, falamos semana passada sobre jornada do usuário, workshops, cenários e assim por diante. Bom, aí são algumas ideias. Esse é o arquivo que estava lá à disposição, que eu, quando lancei o trabalho, comentei com vocês, e que eu não tinha ainda tido a oportunidade de passar ele, mas reforçando, na verdade, algumas etapas que vocês já passaram. Porque agora falta uma semana para apresentar o trabalho, e penso que nessa última semana é muito mais um trabalho de complementos, né? De talvez melhorar algumas justificativas, do que propriamente essa etapa de criação ou cocriação, né? Porque é um trabalho em grupo. O trabalho em grupo, utilizando as ferramentas adequadas, permite esse esforço e essa técnica de cocriação, mas foi. Nós não temos agora como dar 2 passos atrás aí para repensar em algum outro produto. Os produtos já estão definidos e agora é buscar, né, isso que eu tenho frisado, buscar a argumentação suficiente em termos de autoconvencimento e de convencimento de todos aqueles que vão ouvir o projeto de vocês. A gente tem que ter essa capacidade de argumentar e de trazer elementos que realmente comprovem que essa é uma boa ideia. E o que é ser uma boa ideia? É vocês mostrarem, vocês pensaram num produto que tem mercado. Vocês idealizaram um produto que vai ter, sim, uma demanda interessante, vai ter espaço no mercado. Se fosse tão simples, né? Olha, o primeiro slide que apareceu ali foi uma estatística. 4% das boas ideias se tornam efetivamente algo né, algo efetivo. Não é simples. Mas esse tem que ser o nosso exercício e o nosso esforço. A gente não vai empreender, investir
né? Porque toda ideia, em algum momento, se a gente realmente quer colocar ela no mercado, ela vai exigir investimento. Nós não vamos investir em algo que a gente não tem certeza, né? Ok, ter certeza nunca teremos, mas em algo que tenhamos, assim, né, um cenário bastante interessante, positivo, perspectivas boas, boas chances. E como é que a gente passa a ter boas perspectivas e boas chances? É esse trabalho de argumentação. É esse autoconvencimento. E o autoconvencimento, como é que se dá? Nós perguntando a nós mesmos. Mas será que, se for assim, e será que esse público, e será que esse preço, e será que esta forma, e será que esta característica? Sendo muito críticos, né? Ser crítico é muito importante nesse momento. É o que vai reduzindo as probabilidades de insucesso, de fracasso de uma ideia. Vocês já usaram o modelo Canvas de negócio? Alguém já usou o modelo Canvas de negócio para desenvolvimento de uma ideia, ou de um projeto, ou de um produto, ou de uma empresa, de um negócio? Não? Nunca viram o modelo Canvas? Esse modelo aqui, ó, eu vou colocar esse arquivo também lá no aula. A hora que vocês estiverem pensando, né, em tocar um empreendimento, o modelo Canvas é como ponto de partida e que já vai ali, no início, já te dizer, olha, segue, aprofunda, amplia. Ou tá difícil, melhor, né? Vira a página e começa a buscar alguma outra coisa. Esse modelo, ele é muito... Deixa eu só abrir aqui. Onde é que está? Está abrindo. Este modelo nunca viram? 9 elementos. Se a gente tivesse mais tempo, se a gente fosse ampliar essa ideia, nós caminharíamos para um modelo Canvas de negócios. O modelo Canvas de negócios, ele... Eu não tenho aqui. Aqui estão as 9 etapas, tá? A primeira etapa é a proposta de valor. Qual é o motivo que os clientes escolhem uma empresa, o que ela vai resolver, qual é o, né, que tipo de necessidade e tal. Então, proposta de valor. Aí depois ela vai trabalhar na segmentação de mercado, identificação do segmento, dos nichos, do público-alvo. Depois vai trabalhar nas políticas de relacionamento com o cliente. Vejam que são coisas que vocês estão aí, de alguma forma, pensando. Depois vai falar dos canais de distribuição, né, canais de comunicação. Depois vai falar destes 3 elementos aqui que são muito importantes, quais são as atividades-chave, quais são os parceiros-chave e quais são os recursos-chave. Né? Existe a possibilidade ou a necessidade de fazer algum tipo de parceria para tu tocar esse negócio, para viabilizar o negócio.
Então, pensa em quais são os parceiros-chave e que condições que existe de estabelecer uma boa negociação com eles. Sim, esse tipo de negócio que eu estou pensando vai precisar de parcerias. Seja lá a cadeira, seja a garrafinha, seja a ideia que tiver. Sim, vão precisar de alguns parceiros-chave. Quem são esses parceiros? Vai ter importação, vai ter relação com alguma empresa aqui, enfim, quem são esses parceiros? Que são fundamentais, que são necessários. Quais são as possibilidades que existem de se firmar boas parcerias? Recursos e atividades-chave quais são as minhas potencialidades, as minhas capacidades. Lembrem, essas ferramentas elas se cruzam. Lembram da SWOT, quando a gente fazia análise interna, né, as nossas forças e as nossas debilidades e tal? Nas nossas forças, quais são os recursos que nós possuímos e que são importantes para o desenvolvimento dessa atividade e quais são as fraquezas que eventualmente eu tenho que trabalhar. Então, tu constrói uma proposta de valor, tu vê mercado, vê segmentação, vê política de relacionamento, vê os canais de comunicação e de distribuição, vê aqueles parceiros e aquelas atividades e os recursos que são chave. E, por fim, resultado, né? Nós vamos empreender esforços para quê? Por caridade, por bondade? Até pode ser, mas normalmente é para ter resultado. E resultado diz respeito a cruzar receitas contra despesas. Né? Então, qual é a tua estrutura? A tua estrutura de custos. O que tu vai ter de custos para tocar essa coisa? Custos fixos, custos variáveis. E quais são as tuas fontes? Quais são, né? O que vem pela frente? Precificação e tal. Vejam que, de outra forma, e aí, bom, receita menos custo igual a resultado, que pode ser verde ou pode ser vermelho. Aqui estão as 9 dimensões do modelo Canvas. Eu vou colocar esse modelinho de negócio lá no aula. Acho muito interessante assim, ó. Quando tu tem a intenção de um negócio, quando tu está pensando em um negócio, tu trazer estas reflexões, essas 9 dimensões, esses 9 aspectos e tentar, né, mapear eles e escrever sobre eles, vai te dando garantias de que realmente é um bom negócio, ou pode ir te mostrando que talvez fosse um sonho que não estava muito, o que não está na hora ainda, ou que não era exatamente aquilo que na realidade poderia acontecer. Então é isso. Criação, processo de criação, que é o nosso exercício, né, que é essa atividade que vocês vão finalizar essa semana e apresentar. Esse processo de criação é um processo muito difícil, que exige muito pensar, muita investigação. E eu quero que, na medida do possível, sempre considerando que estamos dentro de um cronograma de uma atividade acadêmica que tem seus limites e tal, mas mesmo assim, gostaria de ver a semana que vem análises o mais profundas possíveis. Análises que nos trouxessem, assim, bastante elementos de que realmente esse é um bom negócio. Que fosse além, assim, de percepções rasas de que, não, isso vai ser... Né, tem pessoas que vão, sim, se interessar por esse produto, o preço, vai ter gente que vai ter condições de pagar, mas com base no quê? Com base no quê essas afirmações podem ser feitas? Então, que se tenha essa preocupação até a próxima semana de trazer esses elementos, né, que confirmam as ideias que vocês têm, que confirmam, que pelo menos que dão bons, fortes indicativos de que sim, é uma boa ideia.
É uma ideia que tem boas chances de acontecer. Tá? Ok? Por enquanto. É como se convencesse um investidor. É isso, né? É um plano de negócios É. que, na verdade, é a etapa seguinte disso tudo que está sendo feito, né? Porque a gente usa algumas ferramentas. Tudo pode começar lá pelo brainstorming, um bate-papo, uma roda, assim, meio, né, informal, de conversa, mas que, na verdade, tem ali uma formalidade. Deixa as pessoas descontraídas, soltas e tal, mas tem alguém que está registrando tudo e depois vai ter uma sequência, né, pensada, planejada de como trabalhar aquelas ideias. Começa com brainstorming, depois vem todas essas outras etapas e vai culminar normalmente com um plano de negócios. Um plano de negócios é um documento mais detalhado, consistente, que vai te dar, inclusive, Marcelo, a capacidade de não apenas convencer sócios, né, pessoas para investirem, como até mesmo instituições financeiras para financiar o negócio. Porque daqui a pouco tu tem uma baita ideia, mas tu não tem o capital. É. E tu quer um financiamento, uma linha de De financiamento crédito. num banco de fomento, um BNDES, alguma coisa assim, tu precisa de um plano de negócio. E o plano de Sim. negócio tem que ser muito Consistente. consistente, né? Convincente, consistente. E é isso. A etapa seguinte, depois de fazer um canvas, seria aí sim, plano de negócio. O que está mais pesando é exatamente dar essa consistência, não é nem explicar, é dar uma consistência para o produto que praticamente a gente está propondo. Então, dar essa consistência que exige pesquisa para não ficar uma coisa meio ficção científica, né? Cria um produto Que são cria essas um etapas diferencial. de teste, né? É o teste. Quando se fala de produto, é testar, né? É Uhum. testar. E que, claro, a gente não vai ter tempo suficiente para fazer esses testes, né? Sim, por isso que Então a gente aí vai muito na intuição, na percepção, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente ouve, e a naquilo que a gente pesquisa também ajuda, conversa. né? É, A pesquisa também ajuda a ter pelo menos uma ideia do nicho, né? Mas está indo. é isso aí. Ok, vamos. Posso apresentar? Deixa eu fechar aqui. Eu vou apresentar agora um último arquivo. Como conteúdo que está à disposição de vocês. Está lá no ambiente aula. E que é uma questão importante, já avançando para a nossa aula posterior às apresentações. Marketing de relacionamento. A gente já conversou algumas vezes e tem esse arquivo lá lá no ambiente aula que fala gestão de relacionamento com o cliente. A gente até vai ter algum estudo de caso lá, eu acho que já está lá o estudo de caso para as próximas aulas, aí, daqui a 2, 3 semanas. Mas, enfim, para já ir iniciando esse nosso estudo, esse nosso pensar sobre uma política, um programa de relacionamento com o cliente. Qualquer negócio, quando a gente fala em marketing, a gente, né, tantas vezes tem insistido, olha, programas de marketing foco no cliente, foco na satisfação do cliente, foco no encantamento do cliente. Não sei se já leram esse livro aqui, do Guy Kawasaki, Encantamento. É muito legal. Ah, e olha aqui, ó, casualmente, vai culminar nisso aqui. Isso aqui é um plano de negócio, Marcelo e Companhia Limitada. Esse livro aqui, do Vicente Ambrósio, ele detalha, né, essa etapa final, assim. Bom, então tá, né, avançamos na ideia e tal, agora então vamos colocar no papel,
até para buscar o investidor, para buscar financiamento e tal. Plano de Negócio, do Vicente Ambrósio, é um livro que mostra essas etapas de construção de um documento que é orientativo. Se nós já temos capital, ele é um documento que vai nos orientar a utilizar corretamente o capital, e se não temos capital, é um documento que pode nos ajudar a captar esses recursos. Mas vamos lá. Então vamos falar de gestão de relacionamento com o cliente, CRM e pesquisas de satisfação. Vamos começar pelo CRM, tecnologia que permite enriquecer o relacionamento com os clientes, coletar informações sobre qualquer contato que ocorra por qualquer meio e realizar as análises dos clientes de forma mais flexível. Outro autor explica que o CRM possibilita que todas as informações coletadas nos diversos contatos do cliente com a empresa apareçam em um único sistema e sejam disponibilizados em todos os novos contatos da empresa com o cliente, permitindo um diálogo contínuo. Cada contato do cliente com uma empresa é único e cheio de informações importantes, sejam elas sobre as suas necessidades e preferências, ou mesmo sobre a avaliação da experiência de consumo. A interação da empresa com os clientes deve considerar a ligação entre todos os canais de comunicação disponíveis para contato. É preciso criar um processo unificado onde todos os caminhos se encontrem e levem ao mesmo destino. Ainda sobre CRM. Somente ter um CRM que identifique o que os clientes consomem não é suficiente. Para saber como os clientes consomem e o que acham da empresa, ou seja, para monitorar o comportamento pós-compra, é necessário realizar uma pesquisa de satisfação. E aí, primeiro, então, de forma muito objetiva, se conceitua CRM. É um sistema, ok, mas é um sistema que vai registrar todas as etapas da relação com o cliente. Todas as etapas do relacionamento com o cliente. Tudo vai para o sistema. E um sistema inteligente que sabe trabalhar em cima dessas informações. Quer dizer, só registrar a informação não é suficiente, mas tu tem um sistema que faz análises, comparações, evoluções, análise de tendências. Bom, aí nós começamos a ter mais condições de compreender o que está motivando, como é que está, quais são as transformações que estão acontecendo no comportamento do cliente, nas suas necessidades, o que está funcionando, o que não está funcionando com relação às nossas ações. Né? O CRM aponta isso desde o início, e em todas as formas de interação, seja na navegação do cliente no nosso site, seja nas manifestações do cliente ou interações do cliente nas redes sociais da nossa empresa, da nossa marca, seja nos ambientes físicos, nas lojas, nos pontos de venda, enfim, comprando ou não comprando, né? Todos os momentos precisam ser registrados, precisam ser monitorados. Isto dá trabalho e precisa ter um sistema capaz de reunir todas essas informações e tratar todas essas informações. Gerar relatório, gerar informação e gerar conhecimento para que a gente possa ir tomando decisão, ir corrigindo rumos e assim por diante. O CRM cumpre essa função. Nós precisamos nos relacionar cada vez mais com o cliente. Nós precisamos monitorar e tentar entender e identificar quando é que o cliente se frustra, quando que nós não conseguimos atender, quando é que ele vai embora sem comprar, quando é que... Enfim, nós precisamos saber quando ele realmente está comprando e o quanto ele está satisfeito. E, para isso, todos os momentos na relação com o cliente precisam ser registrados. CRM cumpre esta função. Temos que saber tudo o que acontece. Um CRM eficiente é um CRM, um software que vai registrar tudo isso, todas essas movimentações, todas essas interações com o cliente, independente
de ter havido ou não operação comercial, de ter havido ou não compra, interações com o cliente. Ele está só pesquisando no site. Ele só fez uma ligação. Ele entrou no chat. Ele nos mandou, ele pesquisou e nos mandou um WhatsApp. Ele estava lá na loja. Ele conversou com. Tudo precisa ser registrado. Mas isso é difícil. É uma questão de sistematização. É uma questão de sistematizar rotinas de captação de informações. Muitas delas, a maioria, vão ser automáticas pelo próprio sistema. Quando a gente vai num supermercado no final de semana fazer as nossas compras, o supermercado sabe quem nós somos, eles têm um perfil nosso e analisam o nosso consumo e comparam o nosso consumo com os nossos consumos anteriores. Ele sabe por onde eu andei, ele sabe o quanto eu fui atraído pelas promoções da semana, ele sabe o quanto, ele sabe tudo. Tudo que nós compramos no mercado está lá no CRM do supermercado. Como que ele sabe? Bom, a gente passa no caixa e se entrega ali. Tu diz, né? Qual é o teu comportamento de consumo? E eles sabem quem nós somos. Hoje, as nossas atividades, elas são registradas e nós, pelo nosso CPF, seja pelo cartão do supermercado, seja pelo cartão do banco, nós nos entregamos e lá tem um perfil. E aí eles analisam a ponto assim, de ter uma leitura do nosso comportamento ao longo de um mês, saber que no início do mês eu compro mais, que depois eu vou comprando menos, saber os horários que eu frequento, saber e confrontam isso com um perfil psicográfico traçado. Este é um consumidor desta categoria, com essas características, né, dentro desse segmento, e temos diferentes segmentos, e a gente, se quer atingir esse segmento, a gente precisa fazer esse tipo de movimento, aqui precisa atuar mais com ofertas, aqui precisa fazer mais isso. Nós sabemos o volume de cada segmento, nós sabemos o retorno de cada segmento. Isso, o CRM, ele emite relatórios instantâneos e constantes e frequentes a partir disso, das informações que nós geramos, com o nosso comportamento. Eles sabem quanto tempo eu fiquei dentro da loja, eles sabem quais são os produtos que eu comprei desta vez, quais são os produtos que eu comprei na primeira semana, na segunda semana, na primeira quinzena, na segunda quinzena, Eles sabem os produtos que eu comprei e confrontam com os produtos que eu comprei no mês passado, no mesmo mês do ano passado, enfim. Enfim, tudo isso. Se o meu comportamento de consumo está modificando ou não, quais são as respostas que eu estou dando para as estratégias que eles estão desenvolvendo a cada semana, o quanto eu estou respondendo a determinados estímulos. É isso. E todas as empresas têm isso. Eu citei um supermercado para a gente pensar no nosso dia a dia e o quanto realmente nós ali estamos respondendo pesquisa, sem saber. Estamos fazendo só as nossas compras. Mas na medida que estamos fazendo as nossas compras, nós estamos alimentando um CRM. Gerando informações para eles. E eles sabem exatamente qual foi a quantidade de produtos que eu comprei daquele item, qual foi a marca que eu preferi, qual foi isso, qual foi aquilo, qual foi isso. E eu faço parte de um segmento. E eles têm esses dados todos. Olha que coisa, né? E eles sabem, a partir disso, né, de um sistema inteligente, eles sabem exatamente quais são as promoções, as ações que estão dando mais resultados, que vão ser mais interessantes no início do mês, o que eles precisam fazer
na metade do mês, o que eles podem fazer quando está já na parte final do... Enfim, tudo. Né? E o sistema indica isso. O sistema recomenda isso. Sistema de informações gerenciais, sistemas de apoio à tomada de decisão. Né? Isso são sistemas derivados que nos permitem. O Gabriel está aí, o Gabriel, se não me engano, é da área de sistemas. E são sistemas que apoiam a decisão com uma capacidade de acerto muito grande, né? Porque se fundamentam nos dados reais de consumo. Bom, isso é o CRM. O software de gestão. Um software de gestão. Nós, quando estivermos pensando em políticas de marketing, no nosso planejamento de marketing e tal, precisamos chamar o pessoal da tecnologia, o pessoal da TI, precisamos sentar com eles, a visão de marketing e a TI, e construir, né, algo que nos permita monitorar, acompanhar e tomar decisões, enfim, naquilo que diz respeito ao relacionamento com o cliente. Porque tudo isso tem esse propósito, né? Um CRM é desenvolvido, tem um custo enorme, é muito difícil, mas, enfim, tudo isso para quê? Para que o Jefferson, quando for de novo lá no mercado, tenha o ambiente mais adequado ao seu bom bem-estar e bom consumo. Eles vão tornar as condições mais favoráveis ainda ao consumo. Estudando o Jefferson, conhecendo o Jefferson, sabendo o que mobiliza ele, o que né, instiga ele ao consumo e tal, e desenvolvendo as estratégias para os públicos, em determinados horários, em determinados dias, em determinadas épocas, em determinados momentos. E as estratégias vão sendo construídas sempre nisso, para aperfeiçoar cada vez mais o relacionamento com o cliente, porque um relacionamento com o cliente, ou relacionamentos de maneira geral, só se consolidam, só permanecem se forem relacionamentos que tenham, que sejam alimentados por experiências boas. Um relacionamento que começa a ficar, né, frio, que começa a não ter surpresas positivas, ele não vai durar muito. Então, o propósito de um sistema inteligente de relacionamento com o cliente é conhecer bem o cliente para oferecer formas de gerar entusiasmo, de gerar satisfação, de causar surpresas positivas. Pesquisas de satisfação, bom, a gente sabe, a gente tem exercitado aí a questão da pesquisa, né? E por isso sempre é importante. NPS, conhecem? Net Promoter Score. Mas é possível que já tenham participado de uma pesquisa do Net Promoter Score. Porque ela é conhecida assim também como a pergunta definitiva, né? É um método que foi criado aí há menos de 20 anos e que passou, a partir daquela publicação do artigo, a publicação do artigo, olha lá, foi em 2006, o método foi apresentado pela primeira vez em 2003, depois virou artigo, e aí sim começou a ser popularizado. Mas isso hoje, realmente, isso faz parte de muitas empresas. Qual é a pergunta definitiva? Vocês já responderam. O NPS é uma pesquisa que tem o objetivo de ser simples e prática na classificação de clientes, conforme sua satisfação, com base na resposta a uma única pergunta. Numa escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você nos recomendar, ou recomendar esse produto, ou recomendar o serviço, ou recomendar a marca, enfim, né, a um amigo ou colega? Já não chegou essa pergunta para vocês? Em algumas circunstâncias de consumo?
E pode, eventualmente, ter uma segunda pergunta, mas nem sempre adotam a segunda pergunta. Qual é o motivo para essa nota que tu nos deu? Essa pergunta simples, direta, objetiva, depois de uma situação de consumo, ela tem, e tem artigos, né, que foram desenvolvidos em cima dessa ideia, ela traz informações muito importantes. Net Promoter Score. O uso do termo recomendaria fornece uma métrica da qualidade da relação entre a empresa e o cliente, avaliando tanto a dimensão racional quanto a emocional. Já o segundo questionamento permite saber o motivador desses sentimentos, conforme as palavras dos próprios clientes. Tá, mas por que tu nos deu essa nota? E aí é interessante essa classificação que eles fazem com relação às notas possíveis. A escala é de 0 a 10, tá? E os clientes, eles então, a partir da nota que eles dão, eles são classificados em 3 tipos. São os clientes detratores, são os clientes neutros e são os clientes promotores. Quem são os detratores? Se a nota atribuída nessa pergunta, qual é a possibilidade? De 0 a 10, qual é a possibilidade de tu indicar a nossa marca para um amigo teu, para a tua família? Qual é a possibilidade? Aí tu pensa, olha, a minha experiência não foi muito boa. A minha possibilidade de indicar para alguém é 0, é 1, é 2. Ok. De 0 a 6, tu é visto como um cliente detrator. Deu nota 6, não está satisfeito. Até 6, tu não está satisfeito. E a probabilidade maior é que tu fale mal da marca. Não só não fale bem, como fale mal. Aí, se tu deu nota 7 ou 8, e isso tem estudo, isso não é assim, ó, né, um achismo. Isso tem estudo a partir de 2003 e depois um artigo científico a partir de vários experimentos e de uma aplicação bastante ampla dessa pesquisa do NPS, que mostrou que realmente aqueles que dão nota 7 e nota 8, aí são clientes neutros, que estão assim, ó, ok, sabe? Não tô frustrado, mas tu também não me conquistou. Não me entusiasmei. E quem dá 9 ou 10, esse sim. Esses são os caras que ficaram muito entusiasmados contigo. Pá, foi uma experiência de consumo muito legal, muito bacana. E eu vou continuar comprando de ti. Mais do que isso, eu vou falar bem de ti, eu vou te indicar, eu vou te recomendar e tal. Isso é um índice dinâmico. Isso é um índice dinâmico. Né? Pensem comigo assim, ó. Porque essa é uma pergunta. Deixa eu terminar aqui primeiro os slides. Fala aqui, ó. Os promotores, pessoas que dão 9 ou 10, indicando que sua vida melhorou depois do relacionamento com a empresa, comportam-se como clientes leais, comprando mais de uma vez, recomendando amigos e colegas, são indivíduos que se predispõem a responder à pesquisa, oferecendo feedback construtivo e sugestões. Legal. Estes aqui são os neutros. Compram o que precisam e nada mais. São clientes passivamente satisfeitos, não leais, porque tá, ok, né? É isso, mas se pintar uma oferta, uma oportunidade em outra empresa, vou lá. Outra marca, vou lá. Quase não fazem recomendações e quando fazem é com ressalvas e sem entusiasmo. Se a concorrência tiver uma oferta mais atraente, mais provável é que eles debandem para o outro lado. E os detratores, pessoas que dão nota 6 ou inferior, indicando que sua vida piorou depois do relacionamento com a empresa. É um grupo de indivíduos insatisfeitos, decepcionados, que se sentem consternados pelo tratamento recebido e criticam a empresa e amigos e colegas. O comportamento grosseiro desse grupo acaba com a motivação e o orgulho dos funcionários. E aí tem uma fórmula matemática, por isso que eu disse que é um índice dinâmico. Um índice dinâmico. Tu vai calcular, o NPS é um índice, é um número. E essa é uma pergunta dinâmica, porque assim, ó, o sistema CRM, ele tem, dentro da sua plataforma de acompanhamento dos movimentos dos clientes, das compras, lembra que eu falei agora há pouco, o CRM vai monitorar
toda a interação com o cliente. Aí o Marcelo chegou lá, fez compras e tal, não sei o quê, comprou um produto, fez alguma coisa, chegou em casa, ou nem chegou em casa ainda, veio, porque cadastrou lá o seu e-mail, veio uma perguntinha. Escuta, como é que foi a tua experiência e tal, não sei o quê, qual é a possibilidade, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, mas em algum momento vem aquela pergunta. Qual é a possibilidade de tu nos indicar e tal, de 0 a 10, etc, etc. E tu, ok, bota ali a nota. Todo novo cliente, chegou a Pâmela, chegou a Jordana, os clientes estão indo. Todo cliente, 1, 2 dias depois, recebe a perguntinha. E isto vai lá para o CRM, para o índice NPS, Net Promoter Score. E esse índice está sendo atualizado. Então, se a empresa está indo muito bem no atendimento, se as coisas estão funcionando muito bem, esse índice, que ele vai se atualizando a cada resposta, Marcelo respondeu, a nota dele vai lá e atualiza. Atualiza a média. Ó, subiu a média, baixou a média, toda hora. Toda resposta vai alimentando. Então, é um índice instantâneo, que vai se alimentando a todo momento que tem compras, que tem operações. E aí, em determinada semana, a gente olha, o nosso índice está altíssimo, daqui a pouco a coisa cai, o que está acontecendo? Ele é um índice que vai apresentando, né, um indicativo real do atendimento, do nível de atendimento, de como as coisas estão funcionando. Tá? Então, tu pega os promotores e reduz os detratores. E vai te dar o NPS percentual. Vamos supor que tu teve 70% dos clientes deram nota 9 ou 10. Opa, 70% promotores. Neutros, 20%. Esses 20% tu deixa de lado, não vai entrar na fórmula. Portanto, 10%, né, dos 100, 70 muito bom, 20% entre 7 e 8, e 10% deram nota 6 ou menos. Qual é o teu NPS? O teu índice NPS é 70 menos 10. 70 menos 10 é 60. O teu índice atual é 60. Ah, está aumentando as notas 9 e 10. Olha aí, já não é mais 70%, já tem 73% das pessoas estão dando nota 9 e 10. Opa, está subindo o índice. Qual é o máximo que a gente pode alcançar? O máximo é 100. 100%. 100 deram nota 9 e 10 e ninguém deu 7 ou 8 ou 6 ou qualquer outra coisa. Então, o máximo do fator NPS é 100%. E o mínimo é menos 100%. Ou seja, ninguém dá 9 ou 10, ninguém dá 7 ou 8, todos dão 6 ou menos. Então, é 100%, né, negativo. Então, o NPS ele varia entre menos 100 e mais 100. Entre menos 100 e mais 100. E é um índice dinâmico que vai estar variando a todo momento. Toda nova compra, toda nova operação, todo cliente que vai ali responde a perguntinha, vai anota lá, mexe na média, e o fator vai, o CRM vai indicando, NPS no momento, 73%. Daqui a 3 horas a gente vai olhar o NPS lá, 69%. Opa, o que aconteceu? Está caindo. Né? Vamos ver o que está acontecendo, quais foram os movimentos recentes, o que aconteceu em termos de movimentação, de atividades comerciais nessas últimas 3 horas que provocaram essa queda do nosso NPS. Então, veja, trabalhar com informação, né, nos permite essa identificação rápida de eventuais problemas, assim como também identificação rápida daquilo que está dando certo. Olha o nosso índice subindo aí, de repente, o que aconteceu? Onde é que foram as operações principais? O que elevou tanto o nosso índice? O que nos levou a essa... Será que foi alguma promoção, alguma coisa que tornou as pessoas muito satisfeitas com o que aconteceu e tal? É isso, é mais um indicador. Trabalhar com dados é nós estarmos, é nos munirmos de elementos para poder tomar decisão, para corrigir rumos, para melhorar a nossa oferta. E o NPS tem esse propósito. Ele vai de 100 a menos 100.
O NPS é de fácil entendimento e além de permitir que a empresa conheça... Opa, o Christian chegando no horário dele. Olha o Christian chegando. E aí, Christian? Tudo bem? Estamos aqui, quase finalizando na tua chegada. O NPS é de fácil entendimento e, além de permitir que a empresa conheça quem são seus clientes promotores, neutros e detratores, possibilita tomar conhecimento sobre a experiência, satisfação e fidelidade com seus produtos ou serviços, identificando o que seus clientes realmente pensam. A fidelidade de um cliente pode ser definida como a repetição de compra de produtos de uma determinada empresa ou marca. E, por fim, nesse arquivo de relacionamento com o cliente, fala de funil de marketing, que possivelmente vocês já estudaram também, né? Funil de marketing que vai levando, né, de uma condição de um curioso a um efetivo indivíduo ou pessoa que está disposta a comprar, que se identifica com a empresa, que está segura, né, que venceu seus medos e tal. Então, o funil ele vai levando a pessoa de uma condição de que tomou conhecimento, em algum momento passou a ter curiosidade, desejo. Vejam que isso né, também caminha mais ou menos dentro daquele conceito do AIDA, né, que primeiro lá desperta atenção, interesse, desejo e a ação, né, e neste andar, né, alguns clientes vão ficando. Né, alguns estão no mercado-alvo, outros têm consciência, mas não têm o desejo ainda de comprar, alguns até aceitam experimentar, né, avançam para essa condição de experimentadores, para usuários, né, usuário não frequente para um usuário frequente, cada vez mais frequente, um usuário fiel. Né? Como que se dá isso? Né, através de todas essas estratégias de compreensão, porque o marketing de relacionamento ele vai ter o propósito de levar aqueles que estão no mercado-alvo até o fim, até aquela condição de fidelidade. Né? Tem que passar por todas essas etapas. Né? E é um funil porque, infelizmente, a gente vai perdendo muitos. Agora, se nós conseguirmos reduzir esse formato de um funil e fazer com que o maior número de indivíduos, de pessoas que preencham esse mercado-alvo, permaneçam, estejam, né, criando essa consciência, despertando esse desejo, essa vontade, querendo experimentar e se tornando fiéis a nós, numa quantidade cada vez maior, bom, isso significa que, né, as nossas estratégias estão tendo respostas positivas. Ok? Este também é um arquivo que está à disposição de vocês e trazem aqui formas de fazer pesquisa, formas de buscar, né, essa formulação, essa construção de ideias, de buscar uma condição mais favorável ao processo de inovação, mas também sempre considerando que se tu te certificou, se tu buscou estes elementos que te dão garantia de lançamento de um produto, depois de lançar, tu tem que ter formas de se aproximar do cliente para saber o que realmente está acontecendo, se ele está gostando, fazer os ajustes necessários, criar formas de encantar e assim por diante. Então, elas andam juntas, né? Por mais que sejam temas distintos, um está falando de processo criativo, inovação, design thinking, e outro está falando de marketing de relacionamento, não, tudo isso está conectado. Nós falamos sobre AIDA, falamos sobre marketing de relacionamento, falamos sobre CRM, falamos sobre Net Promote Score, e nós estamos falando de ferramentas e de maneiras de atuar no mercado para pensar como cliente, para entender o cliente, pensar como cliente e oferecer o que o cliente quer.
toda vez que a gente falar de marketing, a gente tem que entender isso. Que, olha, use todas as ferramentas possíveis no sentido de entender o que o cliente quer, de conhecer profundamente o cliente. Né? Tenha essa capacidade empática de se colocar no lugar do cliente, viver a vida do cliente, experimentar as coisas com o sentimento, com os olhos, com os sentidos do cliente. Porque é só assim que a gente vai conseguir desenvolver estratégias adequadas. Estratégias que vão realmente entusiasmar os nossos clientes. Vimos algumas ferramentas, ok? Na próxima semana eu quero saber de vocês, a partir deste olhar, sempre preocupado com o cliente, quais são os argumentos que vocês vão trazer para convencer os colegas de que esse produto que vocês idealizaram é um produto que realmente vai encantar as pessoas, ou pelo menos, claro, uma parte, um público, um segmento, um nicho, mas um grupo de pessoas vai sim querer consumir esse produto, vai se interessar por esse produto, vai querer comprar esse produto. Esse é o desafio de vocês a semana que vem. Hoje a gente falou um pouco mais aí sobre estratégias, sobre esse olhar, conhecer o mercado, conhecer as pessoas, mas é essa forma de pensar que eu quero que vocês passem a viver, que assimilem e passem a ter. Esse pensar cotidiano, constante de como o cliente sente. Como ele se sente, o que motiva ele, né? O que mexe com ele. Quais são as coisas que mexem com os sentimentos do cliente a partir desse contato com nossa marca, com nossa empresa, com o nosso produto, com o que a gente imaginou. Esse é o desafio. E então, tudo bem? Perguntem alguma coisa, falem alguma coisa que eu vou tomar uma água agora. Silêncio é terrível. Todo mundo entendeu bem. Ou não. Então, tudo. Vitória, eu já ia dizer, quem está de câmera fechada talvez nem esteja aí. Mas a Viu, Vitória prof? Liguei só pra tu ver que eu tô aqui. A Vitória deu sinal de vida. Tô poupando vocês da minha cara, porque tá complicado. Isso aí é uma discussão filtro. Não tem nada a ver, tá? O Gabriel finalmente se manifestou. Eu achei que o Gabriel tinha dado aquele golpe muito comum, diga-se de passagem, de ligar, acessar, fechar a câmera e vamos cuidar da vida, vamos fazer outras coisas. Mas não, está aí. Está aí o Christian. O Christian continua mantendo. O Christian é um cara pontual. Isso ninguém pode falar. O Christian é pontual. Pontual do horário dele, 8 horas. 8 horas ele está sempre chegando. Isso aí ninguém pode falar. O Christian chega assim. Não, nunca chega atrasado. Bate 8 horas da noite, está chegando ele. Isso aí a gente tem que aplaudir. Eu tava pelo horário de verão. Né? Continua. Isso aí, essa coisa do horário de verão só atrapalha. Tipo, Desculpa o horário isso. Tá, e aí, tudo certo? Dúvida sobre o trabalho? E agora? Vamos lá. A gente deve focar mais no argumento em si ou na teoria em volta do argumento, explicar o argumento? Como é que tu vai me convencer? Tu pode trazer teoria para me convencer? Pode ser. Mas eu quero uma aplicação prática. Me convençam de que é um produto que vai dar certo. É isso. Tá. Resumindo, é isso. Mas por que esse preço? Por que vocês pensaram nesse preço? Me convence de que esse é o melhor preço. Me convence de que realmente essa é a melhor forma de distribuir, de colocar à venda. Por que vocês vão botar em lojas físicas? E como que vai ser na loja física? Vocês vão fazer... Que tipo de estratégia vocês vão utilizar? Porque simplesmente dizer, não, nós vamos colocar em toda a rede de supermercados esse produto que a gente pensou. Por quê?
Eu vou perguntar muito, o porquê vai estar presente a noite toda, semana que vem. Então, mas por quê? Vendo já. Por quê? Ah, porque sim. Ah, tá, Porque entendi. sim, porque é bonito. Que é bonito, Porque que é vai estar na bom, internet. que vai dar certo. Então, por que nós vamos... Por que, né, que esse produto tem essas características? Por que tu acha que as pessoas realmente vão pagar Por um causa pouco do mais por TikTok. essa característica? Né? Por que vocês escolheram essas mídias aí para divulgar, para fazer o lançamento? Por que é isso? Tem que ter e argumentos convincentes. Realmente. Você tem que me deixar assim, ó, não tenho como negar que isso é uma boa explicação, é realmente uma lógica e uma coisa que possivelmente vai dar certo. Tem que ser isso, né? Porque esse é o esforço, quando a gente está pensando em lançar um produto, um serviço, quando a gente está no mercado, é isso, né? Vocês que estão dentro de empresas, estão trabalhando. Qualquer coisa que se pensar em termos de oferta para o público tem que passar por isso. A gente tem que estar certo de que esse é o melhor que a gente pode colocar no mercado. Senão, não tem lugar. Não tem espaço. E dentro daquela linha, né, Cristiano? Daquela estrutura, né, que se colocou. Hoje eu trouxe aqui algumas outras estruturas, antes de tu chegar, estruturas que eu digo de forma de conceber um negócio, de organizar um negócio. Eu trouxe o modelo Canvas, eu falei aqui de plano de negócios, de plano de marketing. Isso são documentos que vão sendo construídos e que assim, para tu preencher esses documentos, tu precisa buscar muita informação de mercado. Quando tu consegue terminar um plano de marketing ou um plano de negócios, dentro da estrutura que se recomenda, bom, tu tá realmente com um documento que praticamente garante o êxito do negócio. Porque se tu tá construindo um plano de negócios de uma coisa que não vai ter resultado, ao longo da construção desse plano de negócio vai aparecer isso. Vai aparecer Prof, que tem o outra negócio não é coisa bom. também, prof. Oi. Parece que quanto mais a gente tenta buscar um diferencial num produto, né? O nosso produto, no caso, já existe. Então a gente tenta procurar um diferencial da concorrência, né? Para dar um certo destaque e agregar valor ao produto. Sim. Só que quanto mais a gente procura e pensa em pesquisa nesse diferencial, mais nichado ele tende a ficar. É uma coisa impressionante. Porque o produto, para ter um diferencial nesse caso, ele acaba quase que entrando em alguns nichos, né? E ficando com característica de nicho. E a intenção nossa é que... Boa parte das vezes. Não saberia dizer, está tentando né? vender mas um produto que seja diferente, mas que seja popular, vamos dizer assim, né? Que seja de cunho, um espectro de cliente maior, né? Atingindo Sim. várias classes. E no caso, principalmente quando coloca a tecnologia junto, a coisa dolarizada, ela vai para as alturas, o valor, né? Então, isso é um aspecto que a gente notou aqui que está, não digo atrapalhando, né? Mas dificultando, assim. Mas não tem problema ser um produto de nicho. Não tem problema. Porque, sabe por quê? Porque a gente fez a pesquisa, né? E eu estou acompanhando a pesquisa e está havendo um certo conflito nesse sentido, né? De preços versus o interesse, a ideia do produto, o consumidor gostar do produto, achar maravilhoso, e o preço, tipo assim, como a pesquisa foi curta e direta, e no final notei que surgiu uma certa dúvida, assim, vale a pena pagar essa faixa ou essas faixas propostas por esse produto? Eu até pesquisei alguns produtos parecidos como referência ali e notei que o preço é bem grande mesmo. Eu acho que nessa parte de high-tech aí, alta tecnologia, é meio inevitável isso. E acaba caindo no nicho, né, de pessoal que realmente eles pagam
Eles pagam para ter essa garantia, já conhece, já tem um conhecimento, diferente do público da pesquisa, que não tem um conhecimento técnico. Mas vocês enxergam que vai ter público. Vai ser um pequeno público, mas vai ter público. Maravilhoso. A luta que eu estou tentando é baixar o custo de produção desse produto, né? E aí as parcerias, né? Aí o último processo ali que tu mostrou, que pareceu interessante, as parcerias, né? Buscar fornecedores Isso é uma alternativa importante, né? É uma linha de... É uma coisa meio maluca, assim, porque tu acaba pensando como se fosse um produto real, como é que eu ia produzir ele no Brasil? De que maneira? Daí começa a entender o porquê que as empresas nacionais acabam buscando parcerias até estrangeiras, no caso a China, Hong Kong, Taiwan. É questão de otimização de processos e principalmente custos, né? Porque tu montar uma fábrica para produzir um segmento desse produto que seja eletrônico ou com base eletroeletrônico, tu vê que é inviável, né, num país como o Brasil, e tu acaba importando peças ou partes desse produto para montar aqui, né? Ou vir montado de fora. Sim. Senão fica inviável, né? Uma coisa maluca. Mas, enfim, quando se trabalha aí com uma questão que vai ter um valor, um preço bem acima daquilo que está posto no mercado, vai ter que ter um esforço aí de convencimento de que vai ter que trabalhar muito no diferencial, né? Naquilo que agrega valor. É o que agrega... Não, e o que agrega o cliente, ele quase 100%. Quase 100%, digo 80%, os caras, não, é isso aí que eu quero. Só daí, mas para ter esse diferencial, ele cai numa faixa de preço que é incomum para esse produto normal, né? Sim. Então... Vitória e Christian, como é que tá o de vocês? Oi. Tá bem. Isso, achar algumas respostas para algumas coisas ainda, e a gente precisa... Essa pergunta eu já fiz mais para saber para onde é que a gente tem que caminhar, assim, na questão de montar uma apresentação, né? Tipo... É que aquele dia eu te perguntei bastante coisa, senhor, eu botei tudo no grupo, botei as tuas ideias também que tu tinha falado pra gente, a gente começou a pensar no preço, eu e o Léo, só que ele, né, não tá aqui, a gente começou a pensar em algumas coisas já na aula, eu e o Léo, mas falta passar um pouco pro Christian. Muito bem. Pamela, eu com relação a preço, eu também fiquei assim meio, digamos que cético com relação ao preço que vocês chegaram lá. Se vai ter gente disposta a pagar aquele preço. Ficou alto aquele preço, não achou? Sim, mas tem várias cadeiras que a gente viu que tinham esse preço vai também. Ter gente era mais ou menos a gente fez. Mas é para classe alta, né? Daí. Sim. Mas tem um detalhe, né, prof? O preço que a gente pesquisa não quer dizer que seja compatível com o mercado brasileiro. A gente pesquisou muito a nossa linha, lá existem produtos semelhantes, né, mas eles são importados. Eu ia comentar isso também. É tudo tem estrangeiro. São da Philips, né? Philips é mundialmente conhecida em produtos de alta tecnologia, então chega aqui dolarizado, né, ainda mais com o fator dólar alto, né? E realmente... Eu acho também que é bem isso, pensar no público, assim, né? Tu quer também atingir, porque realmente as coisas hoje em dia, os valores são altos, se tu for procurar para comparar, né? No nosso caso, a gente foi procurar, mas ficou também nesse ponto de tipo, mas quantas pessoas vão estar dispostas a pagar, né, por uma... Sim. E tem aquela coisa da cultura brasileira, né? No caso do nosso produto, existe uma parte cultural, né? E a maioria dos brasileiros não vê importância, não vê perigo, não vê, no caso, que é na nossa garrafinha, né, não vê um perigo, assim, se eu tomar água da torneira não dá nada.
Então, O importante é vocês terem argumentos, né? essa estratégia de Definido. convencimento, né? Então, que meios nós vamos utilizar, como que nós vamos mostrar que isso aqui tem valor e que vale Agrega. Existe pagar esse preço. existe a Isso vale desconfiança para os tecnológica. três, isso vale para os 3 grupos aqui. É. Vocês vão ter que construir essa estratégia de venda, né? Uma estratégia de convencimento, de venda. Mostrar, olha, é isso aqui, mas olha os benefícios, olha os ganhos. Pensando na condição de cliente, se colocando na condição de cliente, nos olhos do cliente, nos sentidos do cliente, o quanto ele vai realmente se sensibilizar e se entusiasmar com essa ideia que vocês estão lançando e vai querer comprar. Não é o que vocês querem que aconteça, mas é o que realmente pode acontecer aos olhos do cliente. Por isso que essa coisa assim, ó, da ideação, da discussão com potenciais clientes é importante. Eu sei que o grupo do Marcelo, do Gabriel e da Jordana buscou isso, né? Vocês buscaram conversar com pessoas potenciais clientes, mesmo que tenha sido num número relativamente, não foi muito alto, enfim, mas estão conversando, estão fazendo pesquisa, estão tentando entender e o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Para todos os grupos, esse conversar com pessoas que fazem parte desse público, esse suposto público-alvo é importante para trazer alguns elementos para vocês, alguns argumentos, né, vindo de pessoas que são realmente aqueles que podem querer comprar. Não só de vocês, assim, eu acho que pode dar certo e tal. Não, são as pessoas que pertencem a esse grupo de potenciais clientes, elas se manifestam favoráveis sobre esse aspecto. Tem algumas restrições no que diz respeito a isso ou aquilo, concordam em pagar um preço próximo a isso. Pesquisa é muito necessária, né? Essa argumentação ela se dá muito em pesquisa. Tem tempo ainda para vocês, não numa pesquisa científica com um grande público, mas fazer pesquisas, né, pesquisas qualitativas buscando informações através de conversas e tal. Vocês fizeram um questionário, né? O Marcelo, Jordana e Gabriel a gente fez um pré-questionário e depois fizemos realmente a pesquisa, né? Um pré-questionário. Chegou a disparar, tu tem respostas, né? A gente fez um Acho pré para confirmar a certeza que se o produto era viável, era interessante, porque, de certa maneira, exatamente nessa parte da cultura, de beber água ou não, ou de como levar, a gente não tinha certeza se o hábito que a gente tem, de repente, da nossa bolha, né, não quer dizer que seja estendido a várias outras classes, ou faixas etárias, ou estados até, né, tem diferença de um estado para outro, né, e essa preocupação da água, de ficar se hidratando, né, mas é interessante que até chegou assim, pelo menos eu que sou neurótico, eu cheguei até a pesquisar um fornecedor, né, na China para ver se tem como fazer uma coisa que a maioria das empresas fazem, né, de procurar um parceiro e buscar uma solução para a parte mais delicada, que seria a esterilização, né, do sistema, né, e realmente tem como, e com preço, mesmo sendo em dólar, bem, bem baixo, né, pela quantidade. Então, é viável, né. Isso me deixou a gente tranquilo, né? O produto, se fizer aqui, ele vai sair quase R$1.000, mas e se buscar parceiros para, né, um parceiro que faça uma parte, e o outro faça o sistema eletrônico, e o outro faça um parceiro que faça a parte que a gente quer um aplicativo, aí já são 3 parceiros que dividem essa produção, né? E ao mesmo tempo barateiem por meio de contratos, né, então, e parceria. Sim. Então, essa parte ficou tranquilo. Muito bem. Mulher defesa. Pamela, tuas parceiras, onde é que estão?
As parceiras-chave de negócio. Não sei, senhor. Renata saiu do nada. A Renata caiu aí no meio da história. E a Rafa nem apareceu. Assim, ó. Utilizem agora esse tempo para seguirem, tá? Eu vou ficar aqui on e qualquer dúvida me acionem, certo? Mas façam uso agora desse tempo e ao longo da semana também podem me chamar se eventualmente surgir dúvidas. Só que na correria da semana nem sempre eu consigo responder prontamente, nem sempre eu consigo dar a atenção necessária. Mas agora sugiro que vocês façam uso desse tempo que resta ainda para vocês conversarem, seja num Meet paralelo ou pelo WhatsApp, não sei como é que vocês estão se organizando, mas conversem, alinhem, né, aquilo que ainda precisa ser alinhado e me acionem, me chamem para eventuais dúvidas. Vamos fazer uso desse espaço agora para vocês finalizarem o trabalho e se organizarem para finalizar e preparar a apresentação da semana que vem. Tá? Porque semana que vem, 19 horas, a gente vai estar aqui no Meet para cada grupo fazer a sua apresentação. Certo? Certo. Certíssimo. Ok? Então tá. Eu vou encerrar a gravação. E aí vocês estão... Tá gravando? Tá gravando. Tá.